Fala pessoal, tudo bom com vocês? Voltando aqui a esse canal de açougue, já tem algum tempo que eu não posto vídeos aqui e eu queria retornar para mostrar para vocês, falar um pouco aqui sobre como eu me tornei um açougueiro, já tem um tempo razoavelmente grande. Eu comecei a trabalhar fechado para valer mesmo em 2014, né? Finalzinho de 2013 para 2014, então eu trabalhei 2 meses numa padaria. Depois disso eu acabei entregando meu currículo num supermercado local, né? Eu moro em Brasília, então eu entreguei no mercado de Ceilândia. Acabei sendo chamado e nisso eu fui para entrevista. Naquela época as entrevistas eram todas presenciais. Hoje em dia vocês podem ter vocês podem ver que a maioria dos lugares depois da pandemia começaram a trabalhar com entrevista, começaram a trabalhar com as entrevistas online, né? Isso na época não existia, era somente entrevistas presenciais. E era muito interessante, né? Naquela época você fazia entrevista, você tinha que fazer um processo seletivo da entrevista. Então você competia ali com várias pessoas por uma vaga. Hoje em dia tá meio que ao contrário. Hoje em dia hoje em dia as empresas elas competem por uma pessoa, né? Principalmente pessoas qualificadas. Só que lá atrás era muito diferente de hoje em dia. Então quando eu comecei, isso que nem é tão lá atrás, né? 2014, 2013. Mas enfim, comecei em 2014. Após isso, eu ingressei realmente no mercado, entreguei o currículo, fiz entrevista, passei. Como eu tinha saído de. Como eu tinha saído da padaria, né? Trabalhei 2 meses na padaria. A vaga que eu queria era também para padaria, porque eu já sabia trabalhar com isso. Mas chegando lá, eu não passei para a vaga para padaria, mas eu passei para uma outra vaga, que era a vaga de repositor. E quando eu cheguei lá, eu fiz a entrevista, passei para repositor e quando eu cheguei lá eu descobri uma pessoa que tinha pegado a minha vaga, né, para padaria e fui trabalhar como repositor. Não sabia nada, 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 nada. Cheguei totalmente perdido. Procurei alguém lá pedi para procurar o gerente, procurei o gerente, outra pessoa me abordou, que era o subgerente. Então você que trabalha em mercado, você sabe mais ou menos como é que funciona a hierarquia, tem um subgerente, tem um gerente, subgerente e tem os encarregados. E aí, o subgerente, opa, já catou uma vassoura, já pegou uma pá, já colocou na minha mão, ó, já varre isso aqui. Aquela época era muito diferente, era mais frenético, né? Você já chegava, botava a mão na massa. Então, naquela época, eu fui para a pior sessão de todas. Hoje em dia eu peso 90 e poucos quilos, né? Depois que eu casei, tô mais gordinho. Mas naquela época eu pesava 60 quilos, era um palito, não tinha força de nada. Até tinha força, né? Mas era um palito. E nessa época lá, a gente arrochou, eu fui lá para a sessão de arroz, e o cara da sessão de arroz tinha quase 2 metros de altura, forte, e eu tinha que acompanhar o ritmo desse cara. Então, para vocês verem o tanto que era diferente a época. E o movimento naquela época era muito brabo, porque tinha poucos concorrentes, e aí, querendo ou não, o movimento, o pessoal tinha poucas opções, e aquela muvuca ia para esses poucos que tinha. Então eu lembro que o movimento, quando dava o movimento, realmente era muito cabuloso. Era uma outra época, tá até tendo essa discussão aí da escala 6 por 1. Era uma outra época. Nessa época você. E eu não estou dizendo que era melhor ou pior, mas nessa época você trabalhava, por exemplo, até 14 dias sem folgar. Não tinha esse negócio de horário, você entrava e se o encarregado pedisse para você sair mais tarde, você saía. E aí eu acabei ficando 4 meses como repositor. E aí eu tive uma chance de promoção e nessa chance de promoção eu fui para um setor de frios, eu nem sabia o que que era isso, era o setor de laticínio, mas dentro do mercado você vai fazendo algumas amizades, eu fiz algumas amizades lá e dos meus amigos lá era esse rapaz do setor de frios. E esse rapaz, ele acabou me indicando, ó, vai ter uma vaga aí, eu quero que você venha para esse setor para a gente trabalhar juntos. Eu fui, só que mais uma vez fui totalmente perdido, eu era muito sem noção. E eu lembro que quando eu fui pra lá, eu passei um dia inteirinho, repondo aqueles iogurtezinhos pequenininhos. Então, foi muito, muito complicado no começo. Eu não sabia para onde fazer e a galera lá não sabia muito bem como explicar. E eu também já tinha dificuldade de aprender, aí já vi onde é que isso vai dar, né? Uma dificuldade tremenda. Mas enfim, aprendi a trabalhar com validades, aprendi a trabalhar com PVPS, o primeiro que vence, o primeiro que sai.
aprendi a me organizar um pouquinho melhor. E nessa época eu tava seguindo uma linha muito de, pô, eu quero ser um dos melhores repositores de laticínio aqui do lugar, né? E nisso, com o laticínio eu acabei me dando bem lá, fiquei um ano aproximadamente. Foi quando um subgerente chegou na loja, um subgerente novo, e então é assim, ele começou a fazer algumas movimentações, e eu nunca tinha nem pensado em ir para um outro setor depois disso. Mas nessa época ele fez uma proposta, ele via que eu me destacava dos demais, e eu trabalhar mais que os outros. Não, mas eu tinha essa situação comigo de, pô, eu quero fazer o meu serviço rápido, quero entregar meu serviço aqui na medida correta, eu quero não deixar pegar nada vencido. Nessa época tinha muito isso, né? Qual é a loja, que é uma rede de filiais, qual é as lojas que não deixa pegar produto vencido e tudo mais, a gente arrochava para entregar tudo certinho, alinhava o setor de um dia para o outro, então tentava fazer o máximo para entregar. E nisso ele acabou me percebendo como um potencial para promoção, só que no primeiro momento ele me chamou para conversar, ó, pô, Roma, você quer, eu tô com uma vaga aqui para açougue, quero que você vá para açougue e tal, e o primeiro momento eu falei assim, cara, eu não quero não. Tinha que mexer com atendimento, e eu não tinha nem noção de mexer com atendimento. Lá de Cine a gente só fazia reposição de ilhas, reposição de balcão de frios e resfriados, frios e congelados. E eu não queria saber desse negócio de repor ou de atender. E aí a primeira vez ele me chamou, eu não aceitei, acabei não aceitando, mas acabou que ele insistiu comigo, que ele falou, cara, vai que é uma profissão, vai que é um. Você não fica desempregado quando você vira um açougueiro. Qualquer lugar que você for depois daqui, se caso você sair da empresa, você vai ter um emprego. E quem é açougueiro aí sabe que realmente isso é verdade. E na época eu não tinha muito essa noção assim, eu quero uma profissão. Pô, eu todo dia era mais um dia. Todo dia eu ia trabalhar, voltava para casa. Nessa época eu tava começando acho que tinha uns 18 anos, se eu não me engano. 19 anos, nem lembro. Nessa época eu tava começando a ter um começo de maturidade. E aí eu comecei a namorar. O meu primeiro namoro foi muito frenético, digamos assim. Fiquei muito vislumbrado com aquilo, né? Namoro de verdade. Então, tipo assim, tinha um compromisso. E aí depois disso, eu aceitei ir pro açougue. E ele conseguiu me convencer. E aí eu fui pro açougue. Cheguei lá totalmente diferente. Totalmente diferente. Mexer com carne. Eu lembro que os primeiros dias eu chegava em casa fedendo pra caramba e eu esfregava as mãos, esfregava os braços e não adiantava. Era um cheiro estranho, muito estranho. E eu nunca tinha passado por isso, nunca tinha tido essa experiência. Cheiro de carne, e aí os primeiros dias atendendo, fazia aquele básicozão, fazer uma limpeza, limpar a mochiba, limpar os ossos, fazer alguns atendimentos, começar a mexer com a máquina de serra-fita. Então, os primeiros dias ali, mexendo com a máquina de serra, só deu um ajustezinho. Então, mexendo com a serra-fita, serrando carré, mocotó, suã, porque nessa época eu vendia pra caramba. E aí, só que assim, dentro do açougue, pelo menos aqui em Brasília, onde eu trabalhei, é assim, primeiro você passa da sua função para função de auxiliar de açougue, que é aquela pessoa que faz toda a parte ali de organização, limpeza, ele é um auxiliar. E nessa época tinha para você poder aprender a desossar, ou para você passar para açougueiro, você tinha que aprender a desossar. Você também tinha que saber cortar os bifes, você também tinha que saber cortar, montar um balcão. E nessa época, o pessoal não ensinava assim, parava para te ensinar. Você meio que tinha que aprender ali na correria, era realmente a correria. No dia da promoção da carne era uma correria muito grande. Realmente dava filas e filas e não tinha esse tempo assim de parar, ó, vem cá e pega assim, faz assim, assado, não tinha. Meio que eu tinha que ficar observando e a galera fazia muita pressão, não sei se aí onde vocês trabalham, a galera no começo fazia pressão, para quem aprendeu aí. Mas, tipo assim, ó, se você cortar esses bifes dessa forma aí, você não vai passar, não. Ó, se você fizer isso aí desse jeito aí errado, não vai passar, não. Só que o pessoal muitas vezes não parava para mostrar, assim, o passo a passo. E eu tive que aprender na raça, eu fui aprendendo observando os outros a fazer, né? Foi uma dificuldade tremenda. E aí, e eu querendo, assim, eu só ia ter uma promoção realmente, ganhar mais, se eu passasse de balconista de laticínio para auxiliar de açougue.
Mas eu lembro que foi uma dificuldade. Mas foi bom, assim, é na dificuldade que a gente acaba crescendo, né? E aí, o meu encarregado, ele passava alguns feedbacks, ó, tem que melhorar isso, aquilo. Eu também procurava bastante perguntar para ele, eu não esperava só ele me falar. Então, eu esperava bastante, eu ficava muito no pé, porque eu queria evoluir, né? Só que nessa época eu não tinha noção, tipo assim, evoluir. O que que é evoluir? Ah, tipo assim, eu cortar a carne melhor, eu atender melhor. Eu não sabia, tipo assim, um bom açougueiro é aquele açougueiro que ele consegue se trabalhar organizado e render dentro do setor. E eu não tinha essa visão. Mas com o tempo eu fui pegando, e eu passei muita dificuldade, eu tinha um pouco de dificuldade de aprender, e o pessoal não parava para ensinar. Passou um gerente na época, e aí eu conversei com ele para passar minha função, encarregar também. Nessa época, na visão dele ainda não estava preparado, só que eu ficava muito agoniado. E aí, foi bem nessa época aí que eu tava namorando, aí eu comecei a faltar, porque eu fiquei meio desanimado, né? Eu falei, cara, não tá dando certo. E aí eu comecei a faltar, comecei a sacanear, né, nessa época. Não tinha maturidade nenhuma, eu não enxergava as coisas de forma clara, né? E isso é até um pouco sobre autoconhecimento, quando você começa a enxergar as coisas de forma clara ou não. Nessa época eu não enxergava, eu comecei a faltar alguns dias, eles meio que não dá advertência nessa época tanto assim, mas eu cheguei a levar um. Mas enfim, o que que abriu meus olhos? O que que abriu meus olhos para eu me corrigir esse meu comportamento nessa época? O meu próprio encarregado. Então, nesse momento, foi um líder meu que começou a conversar mais comigo, dar mais feedback. Ele mostrava, ó, cara, não vai por esse caminho, faz isso aqui. E eu tinha faltado muito, cheguei até a ficar com medo de ser mandado embora, né? Nessa época o emprego não era tão fácil igual hoje, apesar de eu estar na experiência de açougueiro, mas eu não cheguei a efetivar. E aí eu conversei com o encarregado, falei assim, ó, a partir de hoje eu vou trabalhar certinho, eu sei que eu andei vacilando. E eu lembro até hoje dessa conversa. A partir de hoje eu vou trabalhar direitinho e eu quero que você me ajude. E a partir daí, eu comecei a parar de falar mal, né, da galera. Pelo menos parar de falar mal no sentido de só de criticar, porque eu penso num povo que critica o encarregado é açougueiro, e a gente criticava muito ele. Mas enfim, eu parei de criticar e passei a apoiar. Apoiar no sentido de que eu era do período da tarde, e aí eu comecei a observar o que que ele queria que eu deixasse pronto de um dia para o outro. O que que ele queria que deixasse organizado. Ah, tem que deixar algum produto descongelando, tem que deixar os ralos limpos, tem que deixar isso aqui organizado, tem que deixar isso aqui limpo. E eu fui pegando essas manhas, né? Então isso foi me abrindo a mente, foi me abrindo as portas, e aí foi quando efetivamente eles passaram a minha função para açougueiro. E, e a partir daí eu tive outra visão, comecei a atuar mais como um braço direito desse encarregado, comecei a entender o que que era amadurecer profissionalmente, né? Lógico que depois disso tem uma porrada de coisa ainda mais pra frente, eu posso trazer isso no outro vídeo, já tá ficando longo pra caramba, mas foi uma trajetória de aprendizado esse começo meu, e eu posso trazer em outros vídeos aí mais histórias. Mas foi assim que eu me tornei açougueiro. Então, 2017, vou até botar uma foto aí, foi meu último ano como açougueiro. Após isso, eu tive a oportunidade de virar encarregado de açougue. Depois eu posso trazer um vídeo, se você curtir aí, comentar, posso trazer um vídeo, como foi minha trajetória como encarregado de açougue, que não foi fácil. Foi- Depois eu posso trazer um vídeo aí mostrando que a minha trajetória de encarregado de açougue também não foi fácil, foi muito desafio. E depois eu trago um videozinho para vocês. Mas eu quero que nesse momento vocês curtam e comentem, se inscrevem aí no canal. Quero voltar com esse canal, trazer muito conteúdo de açougue, mas trazer bastante histórias também aí de bastidor, como que é lá por dentro. Você que quer crescer nessa profissão, vou trazer algumas dicas também para você. E você que já é veterano e gosta de ouvir umas boas histórias, gosta de ouvir algumas histórias aí, se inscreve aí no canal também. Eu vou estar trazendo bastante vídeos aí, esse mês. E é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui, né? O vídeo já tá bem grande. E é isso. Valeu, obrigado.